Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula desse curso que nós temos feito aqui sobre igrejas que prevalecem. E hoje nós vamos estudar mais um princípio que é comum, que é normal existir em igrejas que estão prevalecendo, ou seja, que estão conseguindo ser igreja marcante, que transforma a sua cultura, que luta contra a sua cultura, que marca a sua geração. Nós já vimos alguns princípios, você pode observar isso, pode procurar aqui na playlist, você vai achar, nós já estudamos alguns princípios aqui. E o de hoje, que a gente quer destacar aqui, é igrejas que de fato fazem diferença, são igrejas onde o povo dessa igreja é alegre, é um povo vibrante, um povo animado, não é um povo que fica com a cara amarrada o tempo todo, mas que está constantemente lembrando que Deus é bom e por isso celebra essas coisas. Eu quero ler um texto da Bíblia que ajuda a gente a começar a pensar nessa verdade. Isaías 55, verso 12, diz o seguinte: vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês e todas as árvores do campo baterão palmas. Olha só, igreja boa, igreja que marca, que anuncia Jesus, não pode ser uma igreja triste, uma igreja morna, parada, sabe, onde as pessoas parece que estão indo para um funeral ou estão vindo de um funeral, depende da hora que a pessoa te vê, né? Se você está indo, se você está voltando. Igrejas vibrantes são igrejas que marcam a sua geração. Afinal, meus irmãos, eu acho que isso não é uma coisa muito difícil da gente entender. Não é complicado a gente perceber que por que vamos viver tristes? Por que estaremos com a cara fechada, com semblante ruim nos cultos, por exemplo? Por que faremos isso? Se estamos festejando diante do Deus Todo-Poderoso, criou o céu e a terra e ama você, ama a mim, nos chamou para viver na presença dele, isso é algo muito bom, isso é uma coisa que a gente tem que realmente soltar foguete. Bem, soltar foguete já é muito. Eu não tenho esse costume, eu também, como a maioria de vocês, talvez tenha sido criado, eu fui assim, eu fui criado num regime onde as emoções não são tão demonstradas assim dentro da igreja. Então, para mim, até manifestar, às vezes, uma alegria, um sentimento, alguma coisa, não é tão simples assim. Mas isso não impede que a gente demonstre isso do jeito que a gente sabe. Precisamos, eu e você, lembrar disso. E enquanto eu vou falando isso aqui para você, você precisa fazer essa conta, perguntar-se, você, se dependesse de você, da sua atitude, da maneira como você caminha para o templo, da maneira como você volta do templo, da maneira como você vai para o seu grupo de relacionamento, da maneira como você volta do seu grupo de relacionamento, da maneira como você compartilha as publicações ou alguma coisa que aconteceu na sua igreja, se dependesse de você, qual a nota que eles dariam para a sua igreja? Eles iam falar que a sua igreja é uma igreja animada, feliz, que contagiante? Ou iam falar assim, bem, é só mais uma igreja. Sei lá, tem lugar melhor para ir. O boteco do Vitalino é mais animado. A festa no salão aqui do meu prédio é muito mais chamativa do que essa igreja aí. Porque olhando para a sua cara, para o seu rosto, para o seu semblante, para as suas atitudes, qual é a propaganda que você faz da sua igreja? Bem, igrejas que prevalecem segundo esse livro que nós temos estudado, você sabe muito bem, o nome do livro é esse, tá? Igrejas que prevalecem, você vai perceber que um dos princípios é isso, é uma atitude vibrante. Não é que tem que estar tudo bem, tudo dando certo, não. Mas na maior parte do tempo está tudo indo muito bem. E a gente tem que celebrar, aprender a fazer isso. Agradecer a Deus pelas dificuldades, superar. Quando estiver derrotado em alguma coisa, aprender com aquilo, saber que Deus está ali pronto para nos atender, para pegar na nossa mão e nos levantar quando nós caímos e celebrar a graça do Senhor nosso Deus. O autor do livro diz que concorda plenamente com o pastor Rick Warren, quando ele diz o seguinte: prefiro que a igreja se pareça com um festival do que a igreja
se pareça com o funeral. E você? O que você acha? Você prefere a igreja muito quieta, muito parada, parecendo que você está despedindo de alguém que nunca mais você vai ver? Ou a igreja, para você, precisa ser ou parecer com um festival? Afinal, nós não estamos encontrando com um Deus morto, mas com um Deus vivo. Escreve aqui no chat, fala pra gente. E, aliás, não escreve só sim ou não para aquilo que eu estou te perguntando. Faz aí propostas de como a gente pode, ou como você pode fazer, a partir do próximo encontro aqui, para demonstrar isso, que a igreja é um lugar de festa, é um lugar onde nós estamos diante do Deus vivo verdadeiro e que comunica com o seu povo. Veja, o que a gente está falando aqui não é ficar rindo à toa e rindo por qualquer coisa em qualquer momento. Tudo tem a sua hora, tudo tem o seu momento. A questão é que, no geral, no todo, nós devemos sim lembrar do salmo que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem gente que até cita o salmo, mas chega triste, chega moado, cabisbaixo, parece que está indo para, sei lá, para uma cirurgia com pouca expectativa de dar certo. Não, a gente está celebrando na presença de Deus, comunhão com os irmãos. Isso deve nos alegrar. Isso deve, isso deve dar um brilho diferente no rosto de cada um dos filhos de Deus. Porque, afinal de contas, a gente está reunido na presença dele junto com outros irmãos que Deus fez se juntar no mesmo lugar. Você já deve ter escutado falar que pessoas negativas não são pessoas boas de você ficar perto dela. Por quê? Porque pessoas negativas tendem a contagiar a gente com a sua negatividade. Gente que está sempre azeda, que está sempre angustiada com as coisas, que sempre olha o copo meio vazio e nunca vê o copo meio cheio. É um tipo de postura, de atitude que acaba atrasando a vida dela e de quem fica perto dela, que anda com ela, porque é uma mania ruim, é uma influência ruim. Irmão, irmã, pense comigo, o contrário também é a mesma coisa. Pessoas positivas, pessoas que olham para a vida com alegria, gente que de fato, vê coisas boas naquilo que está acontecendo, que consegue enxergar o lado bom de tudo que está acontecendo, é gente contagiante, é gente que você fala, eu quero ficar perto assim, é gente animada. Na sua rua, não sei o seu contexto, mas você já deve ter visto em algum lugar, se não passou na sua rua, talvez você mora em prédio, você não tem essa experiência. Quando a gente mora em casa, em ruas, né, a gente, vez por outra, é premiado com a passagem de um carro vendendo alguma coisa. E é interessante demais, porque assim, se o cara fala animado, olha o preço do peixe tá bom, não sei o que e tal, você pode até não gostar de peixe, mas você vai prestar atenção no que ele está falando. Você vai prestar atenção, de repente você vai reclamar que ele está atrapalhando você escutar as coisas aí na televisão, mas ele vai te chamar a atenção. Agora, se o cara passar, falando para baixo, falando angustiado, olha o peixe, o carro do peixe, olha o peixe, peixe, preço muito bom. Pô, nem ele acredita no que ele está falando, parece. Você pode gostar de peixe, você pode estar com vontade de comer peixe, você vai falar, caramba, se o peixe tiver com a saúde que esse moço está aí para anunciar, ele vai me fazer mal, não vou comprar não. Tá entendendo, meu irmão? É simples, a gente precisa falar daquelas coisas que são importantes, que são boas, com alegria. E a igreja é o lugar onde Deus reúne os seus filhos, é o melhor lugar do mundo, é a melhor reunião que pode existir. E nós, então, precisamos desenvolver atitudes vibrantes, alegres, animadas. Não pega bem, né? Você constantemente, uma vez ou outra, por uma situação particular, tudo bem, mas constantemente você está amargurado, triste, o cara amarrado, é estranho, não é? É estranho. Ele cita para a gente aqui no texto do livro que igrejas que se destacam na sua época, na sua geração, enfrentam as suas dificuldades, são igrejas que têm pelo menos 3 programas onde elas se apresentam com alegria. Elas se encontram alegres nas celebrações, nas grandes reuniões, no culto de domingo, por exemplo. Elas também são vibrantes, alegres nos seus pequenos grupos, o que nós chamamos aqui na nossa igreja de grupos de relacionamento. Elas não ficam
desdenhando esse tipo de programa, porque não é só um programa, é o programa bíblico, e elas fazem isso com alegria, elas comentam isso, elas compartilham isso o máximo possível para frente. E elas também, quando tem uma programação especial na sua igreja, elas falam daquilo como se fosse a única programação que existisse na face da terra. E aí? E você? Como é que você faz? Vai ter um programa especial na igreja aqui, vai vir um pastor de fora, daqui a um dia vai ter um pastor aqui conosco, de Londrina. Como é que você trata isso? Primeiro, você precisa abraçar isso, porque a igreja vibrante, os membros fazem isso. Abraça aquele negócio falando, isso aqui é muito bom, olha que vai ser bacana demais, o cara está vindo de longe, é Deus que está providenciando tudo, porque ele vai falar de uma maneira aqui que Deus vai usar ele, vai abençoar a nossa vida. Aí você abraçou, você acreditou nisso e depois você compartilha isso com a gente, você compartilha com o pessoal da sua casa, você compartilha com algum colega, amigo seu aqui da igreja que anda um pouco meio bambo, meio morno, você vai falar com ele, não rapaz, olha, vamos lá, vamos tomar uma injeção boa aí, uma injeção de ânimo, de vitamina, que vai vir do céu para nós. Bem, são características de igrejas que prevalecem, seus membros são alegres, são festivos, são animados. Pastor, você está falando um negócio que não cabe para mim, eu não sou bem assim, eu não tenho essa característica, eu sou uma pessoa mais introspectiva. Olha, meu irmão, você não precisa mudar isso. A questão é ser receptivo, demonstrar gratidão. Aonde a gratidão é abundante, não tem espaço para amargura, para tristeza, para pensamento negativo, fica de fora. Então, é tudo, não precisa pensar só em quem está na frente, quem está pregando, quem está cantando, ministrando. Mas você, imagina a pessoa vem visitar a nossa igreja e ela vai parar o carro e ela olha, vai um ambiente ali diferente para ela, ela olha você, o que você faz? Se você olhar para ela, falar boa noite, paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, qualquer coisa do tipo, mas demonstrar um pouquinho de afeto e de alegria por aquele acontecimento, você pode ter certeza que você está abrindo uma porta, uma oportunidade para que coisas boas aconteçam naquela vida através da sua postura, da sua atitude. Mas ela está chegando e cada um está com a cabeça baixa e andando com aquele jeito, parece que está indo para o matadouro. Pô, a pessoa deve até pensar assim, será que eu devo entrar aqui mesmo? Talvez é melhor eu dar linha, procurar um outro lugar. Porque afinal de contas esse negócio ali parece que a galera vai morrer hoje, né? Porque estão numa tristeza, num desânimo ou numa indiferença. Não podemos ser indiferentes. Vamos para o culto? Vamos festejar. Vai ser culto na casa do irmão? Então é grupo de relacionamento? Vamos ficar felizes com esse negócio. Não está dando ainda para encontrar, vamos fazer pela internet? Pô, então vamos abrir um sorrisão, vamos sentar, vamos ficar animados. Nesse negócio de ficar fazendo reunião na internet já não é a melhor coisa do mundo, é uma oportunidade, mas já não é o normal. O desejável é estar perto, né? O desejável é estar perto. Mas já que não dá, vamos fazer isso ser bom, então ser agradável, né? Vamos ligar a câmera, vamos pentear o cabelo, botar a camisa, ficar na boa ali, sentado na posição de quem está interessado de fato nas coisas. Atitude vibrante. Imagina que você está sendo chamado para fazer algo que você gosta, que você quer, que você deseja. Como que você vai? Você vai com a cabeça baixa, falando baixinho, tal, ou você fala, opa, que beleza, né? Que beleza, tal coisa assim. Olha, talvez um exemplo fácil de você entender, de você memorizar aqui imagina, lembre-se como que uma criança age quando é oferecido para ela um doce. Como é que ela faz? Ela fica toda polgada, toda extasiada, porque ela gosta daquilo, ela regala o olho, ela quer só pensar naquilo. Poxa, você está recebendo algo muito melhor. Você está tendo a oportunidade de experimentar algo muito melhor, de vivenciar algo muito melhor. E você não é criança, né? Mas deveria agir como uma criança em demonstrar a alegria de estarmos juntos. Não sei qual que é seu gosto musical, mas toda vez que eu assisto um coral cantando nesses filmes americanos, séries americanas, que tem aquele pessoal cantando e tem os back vocal ali, e cantando com aquela pressão, com aquela vontade, eu fico arrepiado. E olha que eu não sou a pessoa mais emotiva do mundo não, tá? Se você acha que é pouco, eu sou menos.
mas eu fico animado com aquilo. Por que não vamos fazer a mesma coisa? Por que na hora do nosso louvor aqui, do nosso momento musical, por que a gente não canta mais animado? Se a música pede palma, vamos bater palma, vamos fazer as coisas mais animadas. Olha, se a gente quer contagiar alguém, a gente não pode agir a respeito daquilo que a gente quer contagiar a pessoa como se aquilo fosse frágil, fraco, desgostoso, insosso, um trem assim, ruim. Se é bom, mostra que é bom. Bota um sorrisão no rosto, sabe? Levanta a cabeça mesmo, bota uma atitude bacana, porque é coisa boa, é do Senhor, a gente tem que fazer. Existe um salmo muito interessante para a gente poder considerar, que é o de número 126. Eu vou ler, e olha só, as próprias palavras já vão deixando para a gente como que postura deve ser e como que isso é contagiante, quando a gente é positivo, quando a gente é animado, quando a gente é vibrante nas coisas de Deus. Salmo 126 diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Quando o Senhor trouxe o povo de volta, nós ficamos como quem sonha. E o negócio foi tão contagiante que a conversa não rodou, não ficou assim, apenas na fileira do banco do lado, nas cadeiras que estavam perto de você. A manifestação dessa alegria foi tão intensa e tão contagiante que, sabe, o pessoal da rua do lado falou assim: olha, esse pessoal está feliz mesmo, Deus deve ser muito bom, esse Deus deles deve ter feito um negócio muito bacana para eles, porque olha como é que eles estão cantando. Aliás, não foi só o pessoal da rua do lado, não. Aqui diz que as nações, outros povos, reconheciam que esse povo estava tão alegre que só podia ter sido um milagre, alguma coisa tinha acontecido. Deus fez grande coisa na sua vida. Deus fez e faz grandes coisas por você e em você. Então, tenha uma atitude de quem de fato está celebrando aquilo que Deus está fazendo. Para encerrar, estou convicto, muito convicto, de que o mundo precisa de igrejas vibrantes, igrejas alegres, igrejas que celebram aquilo que Deus tem feito. Com gente entusiasmada, gente animada, gente feliz. Porque gente feliz alegra as pessoas. Gente animada anima as pessoas, mas gente triste entristece, gente angustiada deprime. Então, eu acredito que para que a nossa igreja presbiteriana de Itaparica, aqui em Vila Velha, se torne ainda mais eficaz naquilo que ela pretende fazer, nós precisamos melhorar a nossa atitude diante do culto, dos encontros, seja no templo, seja nas casas, de forma alegre e vibrante. Creio e eu quero que você também deseje isso, que você também deseje isso. Eu quero terminar fazendo aquelas perguntas que aparecem aqui para nos ajudar a refletir em tudo que nós estudamos até aqui. Primeira pergunta: você está vibrando, animadíssimo com o seu ministério, com aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer? Segunda pergunta: a sua igreja desenvolve um ministério vibrante na comunidade? Como que as pessoas que moram perto de você, por exemplo, enxergam a sua igreja através de você? Porque, olha aqui, preste muita atenção no que eu vou te dizer. Não é a placa da igreja que fala como que a igreja é. Não é a história da igreja que vai dizer como que a igreja é hoje. Mas é você que vive hoje no presente nessa igreja que vai e está dizendo para todo mundo que te conhece e te observa como que essa igreja aqui é. Então, talvez a melhor maneira de perguntar é: você desenvolve uma atitude vibrante na comunidade? Porque se você fizer isso, as pessoas vão acreditar que a igreja é desse jeito. Terceira pergunta:
Como é o ministério de recepção na sua igreja? Nós conhecemos da nossa igreja e sabemos que os irmãos ali são dedicados e fazem da melhor maneira possível. Mas se você tiver uma ideia para isso poder melhorar, para que isso possa ser mais contagiante ainda, é muito bem-vinda. Traz a ideia para nós, sabe? Fala com a gente, o que a gente pode fazer aí para melhorar, se a gente, o que for possível fazer para melhorar, nós vamos fazer. Nós queremos ser vibrantes, já somos, mas vamos ser mais. Podemos ser mais? Vamos buscar ser mais. Última pergunta. A sua igreja é você e eu. Sua igreja mantém uma espiritualidade alegre e contagiante? O que você acha? Tá? Pode responder também no chat e a gente vai conversando, vai trocando ideia e vai pedindo a Deus que aquilo que a gente tem, Deus mantenha. Aquilo que a gente não tem, que Ele nos dê. Humildemente nós vamos pedir isso para o Senhor. Aliás, eu quero terminar orando com você, por você e pela nossa igreja. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que nós possamos ser de fato uma igreja vibrante, porque o Senhor já nos deu as razões para sermos alegres, felizes, contentes, vibrantes. Então nós queremos ser. Deus, nós não só queremos ser, nós queremos parecer, ou seja, nós queremos que as pessoas vejam isso em nós. Então que eu e meus irmãos não sejamos empecilho para que as pessoas percebam a graça e a misericórdia do Senhor derramada sobre a nossa vida. Por favor. E peço, Senhor, por favor, continue abençoando nossos irmãos do Ministério de Apoio ao Culto, que tem se dedicado cada domingo a receber muito bem, a tratar muito bem aqueles que aqui vêm, e que eles, ao entrarem aqui, ao serem cumprimentados, ao serem olhados, eles sejam olhados com amor, eles sejam olhados e também olhem e vejam pessoas amáveis, pessoas animadas, pessoas alegres. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um excelente final aí de quarta-feira, ou sei lá, o dia que você estiver assistindo essa aula. E até a próxima, né? Até o nosso próximo encontro aqui. Lembrando que toda quarta-feira, às 20 horas, neste canal, nós colocamos aqui mais um episódio, mais uma aula, para a gente refletir a respeito da igreja e buscar fazer o que fazemos, ser o que somos, com excelência para a glória do Senhor nosso Deus. Deus te abençoe e até a próxima semana.